Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui na primeira edição Plantão Glorioso para a gente falar de injeção de dinheiro novo no Botafogo na rede Eagle Football, com a entrada prevista para o primeiro trimestre de 2025 na Bolsa de Nova York. A Eagle Football recebeu por volta de 232 milhões de reais de investimentos da ICA Capital Partners, que vai ser parceira da Eagle nesse processo pré-oferta pública inicial à entrada na Bolsa de Nova York. A gente vai falar sobre isso, ou seja, John Textor mais uma vez calando a boca daqueles que achavam que a administração dele no Lyon, no Botafogo, nos clubes da Eagle era um fracasso. Pois é, vocês fracassaram mais uma vez no jornalismo e tentando secar um gestor como o John Textor. A gente vai falar sobre isso e, é claro, a preparação do Botafogo para a partida de amanhã contra o Vitória, depois da vinheta. A BJ Engenharia de Incêndio volta a ser parceira aqui do canal Gigante Glorioso e siga a nossa dica. Invista em segurança. Foi notificado pelo Corpo de Bombeiros? Chame a BJ Engenharia de Incêndio porque ela tem os melhores projetos, equipamentos contra incêndio e ainda vai ajudar a sua empresa a se legalizar junto ao Corpo de Bombeiros, a sua empresa, o seu condomínio, ou seja, pintou problema, chame a BJ Engenharia de Incêndio. Os telefones estão aqui embaixo, 2261-1718, 2591-9927. A melhor em manutenção em equipamentos contra incêndio é a BJ Engenharia de Incêndio. Bom, meus amigos, minhas amigas, vamos falar de money, grana, capital. Essa palavra dinheiro novo, que ficou tão batida na época do Durcésio Mello, no início da administração do Durcésio Mello, até anteriormente, né? O Botafogo estava correndo atrás de dinheiro novo, dinheiro novo, dinheiro novo. E no fundo, o que chama dinheiro é mais dinheiro. Enquanto não entrasse alguém com visão de capital realmente mais aguçada no Botafogo, dificilmente o clube traria dinheiro novo. E hoje o que mais a gente vê é dinheiro novo entrando. Outra vez, a Eagle Football, o Botafogo pertence a essa rede, a Eagle Football conseguiu angariar 232 milhões, 40 milhões de dólares, para a entrada na Bolsa de Nova York no primeiro trimestre de 2025. Esse valor de 40 milhões de dólares, ele é apenas um aquecimento, ainda há de receber mais 60 milhões de dólares, total desses valores recebidos pela Eagle Football com a entrada na Bolsa de Nova York. Previsão é de 581 milhões de reais, 100 milhões de dólares, e é claro que esse dinheiro visa a alimentar num curto prazo os clubes da Eagle Football. Fazer respirar as finanças do Lyon e dinheiro a curto prazo também no Botafogo. Como nós já falamos anteriormente aqui, para 2025, o Botafogo tem planos mais ousados. Pô, mas mais ousados do que brigar por título de Libertadores e de Campeonato Brasileiro? Sim, porque não é só a briga por título. Isso aí o John Textor, no planejamento dele, ele já havia garantido que a partir de 2025 o Botafogo estaria brigando pelo Top 1. E a gente, em 2024, já está brigando por isso. Somos líderes do Campeonato Brasileiro, faltando 4 rodadas para o final, e estamos na final da Libertadores da América. Só que o John Textor tem planos mais ousados. Injeção de capital no Botafogo, ampliação, a gente já falou, né? Ampliação do Newton Santos, modificação da estrutura do Newton Santos, a possibilidade de o Botafogo ter mais um estádio menor para jogos de menor porte. Enfim, é muita coisa que pode acontecer no Botafogo, além, é claro, da construção do centro de treinamento, o mais moderno do Brasil, um dos mais modernos da América Latina. E isso passa por injeção de capital, isso passa por dinheiro novo. Muita gente preocupada, da imprensa principalmente, aqueles ex-jornalistas que já trajaram a camisa do time para o qual torce e resolveram demonizar o John Textor, só que agora estão com um monte de processo no lombo, não podem falar exatamente aquilo que eles gostariam, né? Mas muitos acharam que com o que aconteceu com o Lyon, olha aí a administração de John Textor, olha lá, vai falir um tradicional clube francês, vai ser rebaixado, olha isso prejudica o Botafogo.
o que a gente mais viu naquela imprensazinha de Araque foi como a falência do Lyon pode atingir o Botafogo. E aí, uma semana depois, o John Textor consegue uma injeção de 232 milhões de reais na Eagle Football, com previsão de 581 milhões de reais com a entrada na Bolsa de Nova York. E é claro, o John Textor falou à imprensa de como isso é importante para a Eagle e para os clubes ligados à Eagle Football. A Eagle Football chegou em um importante ponto de inflexão, e essa fusão nos traz um passo à frente das nossas intenções do IPO. Estamos orgulhosos de ter um investidor tão respeitado conosco, porque executamos estratégias para complementar nossa rede global de clubes. O João Teixeira, que é membro da ICA Capital Partners, que é quem está nessa parceria, também deixou as suas impressões sobre a Eagle Football. Por vezes classificada apenas como uma organização de futebol, nós avaliamos a Eagle Football também como uma empresa de entretenimento e tecnologia que possui uma estratégia de negócios. Essa é uma abordagem inovadora e disruptiva no mundo do futebol, e estamos animados em dar suporte no próximo passo da empresa, afirmou João Teixeira, dono da Capital Partners. E isso sem contar, é claro, como a imagem de um clube que tem o seu capital na Bolsa de Nova York, como ele atrai novos patrocinadores. O patrocinador da temporada 23-24 não deve renovar para 2025. E o Botafogo hoje tem um potencial gigantesco de atrair um patrocinador que paga 5 vezes mais do que o Botafogo recebeu de patrocínio da atual patrocinadora. Então o cenário para 2025 ele é muito mais favorável. Agora vamos voltar para o campo, né? Vamos voltar para o campo porque amanhã tem Botafogo e Vitória e o Botafogo está se preparando, não terá Barbosa e Luiz Henrique. Confesso a vocês, a gente vai trazer a tendência de escalação do Arthur Jorge no vídeo de mais tarde na sexta-feira, porque a escalação do Adrielson é um pouco óbvia, mas várias possibilidades se desenham para o lugar do Luiz Henrique. O Júnior Santos começando o jogo, para mim seria o mais natural, ou o Savarino deslocado para o lado direito e o Matheus Martins no lado esquerdo, outra possibilidade. Enfim, vamos deixar isso para a segunda edição. Mas o Botafogo ele vai ter que lidar com uma oscilação que, confesso a vocês, eu não esperava. Eu não esperava essa oscilação. E essa oscilação ela acontece na reta final do Campeonato Brasileiro, ela não chega a ser, meu Deus do céu, vamos perder tudo, tal. Não, isso aí é o desesperado que desde o empate contra o Grêmio já estava ligando o modo vamos perder tudo, né? Eu acho que o torcedor tem que ter uma consciência de que um time que tomou uma pressão absurda do Palmeiras na reta final, naquele jogo das oitavas, e conseguiu se classificar, e um time que tomou um gol nos 5 minutos finais do jogo contra o São Paulo, na reta final do jogo contra o São Paulo, nas quartas de final, aí teve aquela confusão doida, tal, e conseguiu ter cabeça fria, o mental forte que a gente tanto fala aqui para se classificar nas penalidades, com o estádio todo cantando contra, o estádio todo inflamado, o Morumbi... Quem lembra, quem viu, eu estava lá, né? Quem estava lá vai lembrar, o Morumbi estava calado durante o segundo tempo inteiro. O gol do Caleri agitou aquele estádio, eram 70 mil vozes cantando, e o Botafogo teve o que a gente sempre quis que o Botafogo tivesse, o mental forte para vencer essa adversidade. Venceu. E se classificou. E passou pelo Peñarol. E agora está na final da Libertadores. No Campeonato Brasileiro, o Botafogo está enfrentando alguns problemas. O Botafogo foi um time que, em todos os jogos do turno, o Botafogo marcou gols. O Botafogo já tem 4 jogos no retorno que não consegue furar retrancas. O 0-0 contra o Bahia talvez tenha sido o jogo de exceção, porque foi um jogo muito aberto, né? Foi um jogo muito aberto, trocação o tempo inteiro, foi 0-0 mesmo por azar. Agora, no jogo contra o Grêmio, Cuiabá e Atlético Mineiro, foi um exemplo de não saber furar retrancas. E talvez a gente enfrente um adversário amanhã parecido com isso. Porque o Vitória, ele depois que entrou na zona de rebaixamento, ele teve uma sequência muito positiva. O Vitória tem conseguido construir resultados positivos nos últimos jogos. Ele tem vitórias no Barradão, tem vitórias fora de casa, tem derrotas também no Barradão e derrotas fora de casa, mas é uma campanha de um time que não fica lá trancado na defesa. É uma campanha de um time que também tenta agredir. Então talvez o Botafogo enfrente uma retranca, mas talvez também enfrente um time que vá sair um pouquinho para o jogo, que tem alguns momentos de gostar do jogo, e de repente isso abre espaço. Vamos ver.
Mas a questão é que o Botafogo está passando por um momento que não passou no turno. Para vocês terem uma ideia, na comparação, né, do turno com o retorno, o Botafogo hoje ocupa a 4ª colocação do retorno, no geral. E foi o líder do turno. O Botafogo foi o líder do turno e hoje ocupa a 4ª colocação. Não dá para cair mais do que isso, porque aí a possibilidade de título ela está totalmente reduzida. O campeonato está aberto. Fortaleza joga hoje contra o Fluminense. Se o Fortaleza vencer hoje o Fluminense, Fortaleza fica a 3 pontos do Botafogo. O campeonato está aberto. Se você olhar as possibilidades, o Botafogo, é claro, é o time que tem mais possibilidade de ser campeão, mas muito de perto seguido pelo Palmeiras, porque hoje a diferença está em um jogo. Se o Botafogo não vencer um desses jogos e o Palmeiras vencer, o Palmeiras passa a ser o líder do campeonato. E aí você tem no confronto direto a possibilidade de o Botafogo repassar na liderança. Mas eu confio muito no time do Botafogo para a partida de amanhã contra o Vitória. Não acho que tudo que é ruim tem que se repetir, né? As pessoas ficam nesse ciclo vicioso de pensamento derrotista. Não é porque empatou com o Cuiabá em 0x0, porque vai ter que empatar com o Vitória em 0x0. Assim como também, não é porque ganhou de 5x0 do Peñarol numa retranca danada, que também vai ganhar de 5x0 do Vitória. Cada jogo é um jogo, cada jogo é uma história, e agora nós teremos novos personagens para escrever uma nova história. O Arthur Jorge vai com um time diferente devido à expulsão do Barbosa e do Luiz Henrique, que retornam na partida contra o Palmeiras, até de certa forma o Luiz Henrique principalmente, né, mais descansado. Vai ser muito importante o Luiz Henrique nesse jogo contra o Palmeiras, principalmente porque o Luiz Henrique não esteve nos jogos decisivos contra Palmeiras e contra São Paulo. Jogou um tempo, mas no momento, na reta final, o Luiz Henrique não esteve, ele sentiu, ele se machucou, sentiu cansaço. E agora a gente vai ter um Luiz Henrique 100% para esse jogo do Allianz Parque, que se desenha como uma das finais desse Campeonato Brasileiro. Repito, o Campeonato Brasileiro só vai ser decidido na 38ª rodada. O Botafogo vai viajar para Buenos Aires longe de ser campeão. Se estiver na frente, ótimo. Se não estiver, vai brigar pelo título nas últimas 2 rodadas contra um Internacional que me parece imparável, imbatível, mas que de certa forma, após vencer o Vasco, garantiu vaga na Libertadores. O objetivo da temporada foi alcançado. Dificilmente, o Internacional tem menos de 1% de chance de título. Dificilmente vai conseguir ser campeão, mas conseguiu aí um objetivo que parecia improvável com o Roger Machado depois de várias eliminações. Então talvez o Internacional não chegue com essa corda toda também contra o Botafogo no último jogo que o Inter vai jogar no Beira-Rio. É uma despedida da sua torcida, tal, mas não tem aquele peso, até porque até lá provavelmente o Inter não vai ter mais chances de ser campeão brasileiro. Então a vaga na Libertadores já garantida. Pode ser que o Inter não entre com sangue nos olhos. O Botafogo vai ter que entrar com sangue nos olhos, porque essa partida contra o Inter vai ser importantíssima para o Botafogo continuar sonhando com o seu tricampeonato brasileiro. A gente volta na segunda edição trazendo mais informações sobre o Glorioso e a preparação para essa partida importante contra o Vitória. Fico por aqui, um grande abraço no seu coração, saudações alvinegras, fui!